Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Guia Concast, o podcast da Guia Com, onde a gente fala sobre patrimônio, estratégia e as decisões que constroem o nosso futuro. Eu sou o Matheus, sócio da Guia Com, e estou aqui hoje para conduzir esse bate-papo com o Alex, meu sócio, e com os nossos convidados da Adapta Negócios Imobiliários. Vou deixar eles se apresentarem. Primeiro, Alex, se quiser se apresentar. Olá, sou Alex, sócio da Guia Com, especialista em investimentos, especialista em consórcio e na Guia Com atuo com estruturação patrimonial. Meus amigos, Matheus e Henrique, fiquem à vontade para se apresentar. Bom, eu sou o Matheus Carmona, eu sou sócio fundador da Adapta e hoje eu fico à frente de parcerias e novos negócios. Bom dia, turma. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Eu sou o Henrique Gomes, sócio fundador também da Adapta. Sou responsável pela área comercial e de operação da Adapta. A Adapta ela surgiu, como uma imobiliária focada em investidores. Então, o nosso foco é o público em geral, investidores. A gente faz uma curadoria de imóveis, desde o início da compra do cliente até a locação final. Então, a gente passa por um processo de mobília e decoração até a rentabilidade final. Então, o nosso público chega até a gente, fazemos algumas... entendemos o objetivo do cliente e, a partir daí, a gente busca e faz essa curadoria. Legal. Sejam muito bem-vindos. Espero que o nosso bate-papo flua bem, que a gente consiga gerar bastante conteúdo legal. E hoje, a nossa intenção é falar sobre como identificar boas oportunidades no mercado imobiliário e principalmente sobre como se preparar para aproveitá-las da melhor forma, né? Então, a nossa intenção hoje é juntar duas pontas. Como que a gente faz uma boa análise do mercado imobiliário, uma boa escolha de investimento, e como é que a gente estrutura o poder de compra, né, que envolve a escolha do crédito, o melhor momento, né, a melhor linha, para conseguir aproveitar as oportunidades e, de fato, que elas tragam um retorno potencial para o investidor. Então, esse bate-papo vai focar muito nisso hoje. Você, nosso público, que se identifica com esse tema, gosta do mercado imobiliário, sente que poderia estar investindo melhor nisso, esse bate-papo é para vocês. Bom, para começar nosso primeiro bloco, normalmente quando as pessoas pensam numa empresa imobiliária, elas pensam numa corretora que vai apresentar uma série de imóveis e é isso, né? E te apresentar oportunidades. E a Adapta, como a gente sabe, tem um modelo diferente. Queria que vocês explicassem um pouquinho como é que é o modelo de funcionamento da Adapta e o que vocês geram de valor para os clientes investidores hoje no mercado imobiliário. Essa pergunta é muito interessante porque quando a Adapta começou, a gente conversou bastante, porque é um mercado que está muito crescente, né? O mercado imobiliário e o mercado de corretores, né? Então, assim, como é que nós vamos fazer esse diferencial? E nesse diferencial a gente chegou, né? A gente já vinha do mercado imobiliário em termos de investimentos pessoais. E falou, qual que é a nossa dor nesse momento, né? E olhando o mercado em si, a gente começou a olhar muito para o mercado paulista, né? O mercado de São Paulo, e traçamos essa estratégia. Olha, a gente tem um problema muito grande quando a gente vai comprar em São Paulo devido à distância e devido a gente estar em Belo Horizonte, né? E quem compra lá? Começamos traçando aí, porque uma vez que o valor do empreendimento ele consegue fazer com que a gente tenha uma rentabilidade melhor, a gente colocamos isso no processo, falando, vamos fazer um projeto 360, onde a gente atende um público investidor, né? Não somente aquele investidor, primeiro investidor, mas aquele investidor de carteira, aquele que tem vários imóveis, mas que também não tem tempo, né? Ou tem essa certa dificuldade no quesito buscar o imóvel, no quesito fazer a mobília e decoração, e até a operação de gestão, seja short stay ou long stay, né? Que a gente chama de Airbnb ou a locação tradicional. Então, foi aí que nós entramos, fazendo todo esse projeto 360 e acompanhando no pós-vendas, né? Então, assim, não é simplesmente chegar, eu vendi um apartamento para o meu cliente. Não, eu achei o apartamento do meu cliente, eu fiz a mobília, a decoração e a gente acompanha o resultado disso também. Vamos mudar essa gestão? Tá na hora de vender? Então, a gente faz todo esse acompanhamento. Isso é muito legal, né, Matheus? E a gente se identifica muito com isso, porque a Adapta, além de ser uma parceira da Guia Com hoje,
muito em função da nossa intenção parecida com as suas de oferecer uma experiência end-to-end para o cliente. O cliente investidor que chega, não adianta a gente estruturar um bom crédito sem mostrar para ele como é que ele vai chegar ao objetivo maior dele. Né? O crédito ele é uma ferramenta. O imóvel ele é um sonho, mas a escolha, a gestão, o rendimento, né? A estruturação mobiliada, né? O projeto, né? Para a pessoa se sentir de fato no sonho dela, envolvem várias etapas que não só a estruturação do crédito ou a escolha do imóvel. Então, além de parceiros, eu sou cliente da Adapta, já fiz várias compras de investimento com vocês e atesto que essa experiência end-to-end, essa segurança de saber que eu estou comprando não só um imóvel, mas um imóvel bem localizado, bem avaliado, com histórico real, né, de rentabilidade e também já tendo as possibilidades de, quando o meu imóvel ficar pronto, qual mobília que eu vou colocar, quem vai colocar para mim, quem vai fazer a minha gestão. Então, acho que o grande valor que a Adapta oferece hoje, eu posso atestar isso como cliente, é essa segurança que vocês dão desde o início até o fim. É isso que eu acho que é o mais legal, porque investir em imóvel é um negócio bom, mas dá medo, né? Exatamente. E assim, o que a gente percebeu muito também no público em geral, de uma forma geral, que as pessoas têm o gerente do banco, eles têm um assessor de investimento, mas muitas vezes não tem um corretor que seja ali um companheiro da jornada. Muitas vezes é vendido um apartamento e o pessoal esquece que tem um pós-venda, tem um acompanhamento de resultado, mobília, decoração, como está o imóvel, se o imóvel se valorizou, não valorizou. A gente gosta de fazer esse acompanhamento justamente com isso. A gente não larga o cliente na primeira jornada, a gente acompanha até o fim e por muitos e muitos anos também. Legal, muito bom conhecer mais sobre a Adapta. Não, eu queria fazer uma pergunta para vocês agora, olhando um pouquinho o lado da estruturação patrimonial. Né? A gente sabe que o brasileiro ele tem historicamente um grande motivo, assim, né? Todos os brasileiros têm aquele sonho de ter imóveis, de ter uma carteira de imóveis, né? Então, assim, é um investimento que é muito tradicional no Brasil. Mas nem sempre ele é tratado, né, de uma maneira como um investimento ou dentro de uma carteira de investimento. Ele é muito feito ali, né, daquela maneira assim, vou comprar imóveis porque aquilo ali vai dar certo lá na frente, né? A gente tem muito isso. Então, eu queria entender com vocês um pouquinho aonde vocês acham que a compra de um imóvel pode entrar dentro de uma estruturação de patrimônio de um cliente. Eu gosto muito dessa tese, assim, porque são alguns pits que a gente está acostumado, né, a conversar. E o interessante é o seguinte, né? A gente vem de uma geração, né, dos nossos pais, né, que é o famoso quem compra terra não erra. Exatamente. Né? E a gente olha a questão de tempos, quando vem passando ao longo do tempo, a questão de patrimônio mesmo, o que a gente tem hoje, né, de pessoas próximas ao redor e tudo. E a gente fala muito até com os nossos amigos hoje, né? Fala assim, cara, tá na hora de você comprar um apartamento, é agora. Porque a compra do imóvel, ele não existe um tempo certo para isso, tá? Quando a gente fala, os juros tá alto, tá, ok. O preço do imóvel tá baixo, os juros tá alto. Os juros baixou, o imóvel ele vai subir o valor. 2 mais 2 são 4. Então não existe um momento correto de fazer essa compra que muitos esperam, né? Tá nesse momento. Em termos patrimônio, que a gente fala muito hoje, né? Hoje a gente tem fluxos de pagamentos que são, assim, extremamente factível com o momento de cada cliente. Né? A gente consegue ter produto aí com entrada muito baixa, quase que mínima. Né? Para não falar que é zero, mas é mínima. E com parcelas baixas, né? Numa construção de longo prazo, né? A longo prazo ali. Então, a gente acredita muito nessa questão patrimonial, uma vez que o imóvel ele te dá garantias reais disso. Né? Nós tivemos 2 grandes fatos que aconteceram no mercado. Vamos voltar lá atrás, né? No período Collor, que teve a questão da poupança. Uma pessoa que tinha imóvel não ficou afetada. Né? Nós tivemos um dos casos mais graves hoje na questão Brasil, o Brasil, digo, né? Uma questão grave hoje que é do mundo, que foi a pandemia. O que foi o setor que mais cresceu? Imóveis. Entendeu? E quem tinha imóveis estava ali. Muitas empresas quebraram. Quem tinha imóvel tinha recurso. A questão de negociação com o inquilino, com o locatário, né? Então você paga pelo menos as custas. Então tem tudo isso. Então o imóvel em si,
em termos patrimonial, ele não derrete como uma fala, né, no mercado financeiro. A gente não transfere, a gente não puxa para o nosso mercado. A gente coloca o mercado imobiliário como uma diversificação de carteira. E nós tratamos os nossos produtos na Adapta como um ativo. Então, a gente leva até para parceiros, né? Esse produto, assim, cara, isso é uma compra racional, não é uma compra emocional. Entendeu? A gente trata números. E essa parte emocional que você falou é bem interessante, porque assim, né? A gente sai, né? O trabalho que vocês fazem sai bem daquela compra emocional de um cliente, até no tipo de imóvel que vocês, né, oferecem também. Às vezes tem muita coisa emocional, muito corretor que fica ali forçando uma barra para comprar. Não, você não pode perder essa oportunidade, você não pode perder isso. E aí, quando você apresenta um plano, né, um plano de negócio para a pessoa, um plano de estratégia, de onde que aquilo vai encaixar dentro do patrimônio dela, como que vai ser o fluxo de pagamento dela, como que ela vai, né, fazer todo o trabalho que vocês fazem do pós-venda, que eu acho importantíssimo, sensacional. Então, assim, eu acho que isso muda bastante a visão do investidor, né? Assim, vamos colocar assim, a visão do investidor ao comprar um imóvel, né? Tendo toda essa estrutura, né? Ao simplesmente comprar um imóvel porque ele achou legal, ou bacana, ou bonito, ou porque o corretor convenceu ele, né? E tem uma dicotomia interessante nisso que você falou entre o racional e o emocional, porque a construção do patrimônio usando o imóvel, ela passa muito também pela forma que o crédito vai te permitir acessar aquele imóvel. Dois investidores hoje que compram o mesmo ativo podem ter resultados muito distintos por usarem estratégias diferentes. Então, hoje a gente fala muito, inclusive, com os clientes investidores que a gente atende na GuiaCon, que, primeiro, o investidor que tem dinheiro para comprar à vista, normalmente ele não conhece o custo de oportunidade que ele perde ao encher o peito e falar, eu comprei à vista. Então, comprar um ativo, por melhor que seja, desembolsando um capital desnecessário que poderia te gerar um custo de oportunidade alto, já é uma escolha que pode fazer com que aquele ativo não seja tão bom financeiramente falando. Primeiro ponto. Segundo ponto, a pessoa também que compra no racional emocional, né? Racional porque eu quero investir, quero me chamar de investidor. Para isso, eu vou comprar um imóvel que eu não consigo pagar à vista, vou dar uma entrada apertada e vou financiar o restante. A depender da linha de crédito e financiamento que ele pega também, esse imóvel não vai se pagar e vai continuar gerando para ela um desencaixe ali no financeiro dela. Então, a estruturação do crédito junto com a melhor escolha do ativo é o que torna o resultado muito relevante, né? Preservar a liquidez é importante nos dias de hoje. Desembolsar um capital onde o custo da dívida custe menos que o retorno que o ativo vai te dar também é muito importante. Então, aí a gente já começa a entrar também em oportunidades, que a gente fala bastante, do consórcio como parte do planejamento de compra de um ativo no mercado e na economia dos dias de hoje. Então, complementando o que você disse, Matheus, a escolha do ativo ela é super relevante, mas a escolha do caminho, né, do poder de compra para acessar aquele ativo é o que determina, de fato, se o resultado vai ser bom ou ruim. E o que eu acho muito interessante nesse ponto, né, é colocar que o imóvel, né, nessa linha de crédito, né, bem trabalhado, nós estamos falando de construção de patrimônio com crédito através de terceiros. Né? Então, nós estamos falando que você vai ter um patrimônio, um imóvel ali de 600 mil, 700 mil reais, no que foi investido 100, 150 mil, né? E adquirido através de terceiros. Então, o ROI disso é enorme. Legal. E se o imóvel pode servir para morar, para investir, para alugar, etc., a estratégia muda muito de acordo com o perfil do cliente. A gente está falando muito do cliente investidor, mas hoje vocês atendem diversos perfis de clientes, né? E essa diferenciação do perfil do cliente muda muito também a estratégia de atuação que vocês conduzem à escolha do melhor imóvel. Quando vocês estão atendendo alguém que está comprando a primeira moradia, alguém que está ali no aluguel querendo comprar o primeiro imóvel, ou alguém que já usufrui do investimento de imóvel querendo dar uma alavancada em regiões diferentes, etc. O que muda na análise desse perfil de cliente no trabalho que a Adapta presta para ele? Um cliente que chegou e falou, quero comprar meu primeiro imóvel, ou o cliente que já é um investidor, entra muito nesse ponto racional e emocional. Mas como que vocês conduzem os diferentes perfis de clientes no mercado imobiliário hoje? Como é que a gente atua atualmente no mercado, né? Nosso perfil é basicamente investidor. Então, eu vou falar que 90% do público é investidor. Em contrapartida, o investidor ele também tem um parente para indicar, um amigo, eventualmente vai comprar algum para moradia, mas a gente divide em três pilares, que são
Para moradia, que é o que a gente falou no bloco anterior, entra mais no emocional e não no racional. Então, a pessoa, né, ela procura muito região próximo ao local de trabalho, se tem filho, próximo à escola dos filhos. Então, é uma escolha muito emocional. O perfil investidor, ele analisa muito fatos e dados. Nós temos parceiros que fazem estudos de mercado, temos parceiros para mobília e decoração e temos parceiros para a administração do imóvel. Tem muitos clientes de BH que não conhecem o imóvel que ele comprou em São Paulo, Santa Catarina, Goiás, e a gente faz todo esse acompanhamento. Eu sou um deles. Sabe nem o endereço, né? Eu tenho um imóvel que eu não sei qual é, onde fica, mas eu confiei porque eles me trouxeram uma análise muito, muito completa. E isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. O cliente não sabe, porque como a gente atende o público mineiro, comprando em São Paulo, o cliente ele não sabe onde é que é. E esse é o nosso trabalho também, né? A gente mostra a questão de localização e o que tem em torno. Exatamente. Falando de mineiro, né? A gente sabe muito bem, a gente vive aqui. O pessoal mineiro é muito conservador. Então, o pessoal, eles demoram a pegar confiança, mas quando pega confiança, a gente tem uma gama aí de produtos muito grande para oferecer e, assim, trazer o cliente junto com a gente. Então, assim, a gente acompanha a jornada inteira do cliente justamente para isso. Nós temos um pós-venda muito efetivo, que é muito elogiado pelo público em geral e, assim, continuamos nessa jornada com o cliente. E aí, falando de upgrade, às vezes a pessoa mora num apartamento, quer dar um passo maior, né? Às vezes teve um filho, né? Vai vir o segundo, eventualmente. Então, assim, também entra um pouco no emocional, porque a pessoa, apesar de já ter um primeiro imóvel, primeiro investimento, conhecer um pouco mais sobre isso, ela ainda tem aquela emoção que traz da família. Quantas vezes nós já tivemos contratos em vias de assinar, o marido foi ao local, fez a visita, gostou bastante, na hora que ele fala, não, eu vou só em casa conversar com minha esposa. Aí, no outro dia cedo, a gente tem a resposta, não, minha esposa não gostou, não era isso que a gente estava pensando, então nós vamos continuar a busca. Isso aí é muito normal. Top 1 objeção dos comerciais. Né? Preciso conversar com a minha esposa, preciso trazer meu marido. Nós estamos com a negociação aqui rodando, esperando o aval da esposa. A esposa sempre manda. E a gente até brinca, às vezes nem é a esposa que falou não, mas o cara, às vezes, não quis, né, ser sincero, e ele vai para casa e fala, não, vou pensar melhor, não quero realmente, vou colocar a culpa na esposa. Ou no marido também, né? Mais fácil, isso aí. Você tocou num ponto interessante, né? Porque o cliente, quando ele está procurando uma moradia própria, ele vai pelo gosto pessoal. Né? Ele olha muito, eu vou me sentir bem aqui, morando aqui, a vista é legal, a área comum é super legal, vou aproveitar meus filhos, etc. Então ele não está muito preocupado com as demandas que o investidor se preocupa, né? Exemplo, eu que invisto em imóveis, eu me preocupo zero com essas coisas. O que me preocupa? Preço por metro quadrado, vacância, preço médio do aluguel, localização, se é boa, atrativa, né, para o turismo, né, para preenchimento, e no final também o preço, a negociação, fluxo de pagamento, isso é o que importa para o investidor. Então, um bom imóvel não necessariamente é um bom investimento, vai sempre depender do preço e da estratégia. E uma outra coisa, a gente usa também muito na Guia Com essa diferença para traçar estratégias para clientes de diferentes perfis. Quando um cliente ele vem com uma intenção de compra do imóvel próprio, normalmente ele já está mais apressado. Né? Ele já tomou uma decisão que ele quer dar um upgrade ou que ele quer sair, ele quer comprar o primeiro imóvel. E isso na cabeça dele, por ser uma decisão mais emocional, gera mais ansiedade. É mais difícil você planejar uma aquisição de compra do primeiro imóvel para um cliente que tem pressa. Porque, principalmente usando o consórcio, né, que é o nosso produto carro-chefe, digamos assim, para a estruturação da linha de crédito para a compra. Diferente de um cliente investidor, porque aí a lógica de análise é invertida. Né? O que a gente fala muito para o cliente investidor, e principalmente para quem quer ser investidor. Né? Tem muita gente que tem intenção de ser investidor e fica, putz, a mesma forma que eu comprei o meu primeiro imóvel, eu vou usar para comprar o meu imóvel de investimento. Só que a lógica do investidor ela precisa ser invertida. Primeiro você precisa saber onde você quer chegar, que tipo de imóvel você quer ter, onde você quer ter e como você vai estruturar o crédito para que você tenha. Você não escolhe primeiro o imóvel para depois buscar o crédito. Esse é o maior erro que o investidor pode cometer. Vou escolher o imóvel, gostei. Agora eu vou pensar como é que eu vou pagar ele. Pronto, acabou. Você perdeu todo o charme do investimento, porque você está com a faca no pescoço, você já tornou aquela decisão racional emocional, porque você viu o imóvel, você gostou,
E é aí que mora o perigo da coisa. Então, o cliente investidor vem conversar com a gente planeja isso, a gente fala o seguinte, primeira coisa, você não precisa escolher o imóvel, você precisa saber que tipo de imóvel. Você quer que é o estúdio? A localização você já conseguiu avaliar? Você conhece o mercado onde você quer entrar? Você tem um objetivo de rentabilidade? Em quanto tempo? Beleza. A partir disso, a gente consegue estruturar um plano adequado para o seu objetivo, para que você tenha o poder de compra que você precisa para dar esse passo. Uma vez que você tem esse poder de compra, aí sim, você entra numa negociação com muito mais vantagem do que hoje você entraria. Por quê? Você já está com crédito aprovado, uma carta contemplada, por exemplo, seu poder de compra é à vista, e aí chegou o momento mais legal que é, qualquer imóvel que eu quiser escolher, eu sei como é que eu vou fazer para pagar e quanto que ele vai me custar. Então, a grande diferença que a gente vê no planejamento de compra, né, de imóveis entre primeiro imóvel pessoal e investimento envolve muito isso também, o prazo e a necessidade de se expor a uma estratégia mais longa ou mais curta. A gente fala assim, né? Quando o cliente ele não tem o crédito e ele vai olhar, né? É apenas um sonho ainda. Mas eu acredito que assim, não é só um sonho, né? É ali que ele começa a estruturar o pensamento dele. Mas quando o cliente tem uma linha de crédito aprovada, cara, isso dá um poder de compra, de negociação absurda, né? E quando a gente fala de investidor e compactos, né, que são imóveis que têm um valor mais acessível, né, para o investimento ali e uma taxa de retorno melhor. Então, quanto menor o empreendimento, hoje maior rentabilidade, né? E aí, quando o Matheus citou, né, a questão de comprar para investir, né, do lado ali que você está olhando simplesmente os números e não o emocional, que quando a gente vai para um lado moradia, a gente tem diversas visitas, a gente tem, né, diversos confrontos, se ali está perto disso, daquilo, enfim. Agora, quando é o investidor mesmo, número, você já fez locação para o Airbnb, não já? Sim. Algum deles te fala que andar que você vai ficar? Não. E eu nem me preocupo com isso. Ninguém preocupa, né? E muitas vezes até troca, porque às vezes um apartamento pode ter uma manutenção ali e eles te trocam de apartamento ali. Quantas pessoas já não foram enganadas porque como é que eu chamo? O proprietário, né, que faz a própria gestão, né? Vamos falar no Rio de Janeiro, colocou um painel lá com a vista mar, né? E aí você abre a janela, você tem uma outra parede. No Rio de Janeiro é muito comum, né? Então, assim, o investidor é número, cara. Você vai pro apartamento, quando a gente fala justamente até de turismo de negócio, ele basicamente fica no apartamento para dormir e tomar banho. Pegando o gancho também disso que o Matheus falou, vocês têm ideia do que desgasta mais? Um apartamento que é longa temporada ou curta temporada? Nenhuma. O longa temporada ele tem a maior probabilidade de um desgaste maior. Porque a pessoa vive no apartamento, então ela sai para reunião, faz um passeio, volta, né? Vive aquela rotina dentro do apartamento. Mas o de short stay, normalmente a pessoa chega de manhã, vai visitar a cidade, né? Tem uns eventos turísticos, ou seja, de trabalho, fica o dia inteiro no trabalho e volta. Então o desgaste do apartamento é muito menor do que o de longa duração. Legal o que você falou, pensando aqui também, né? Não sei se cabe esse gancho aí também, mas pensando ali no curta temporada, né? Você tem aquele cliente que entra e sai. Então você tem mais tempo também de acompanhar o imóvel, dar manutenções pontuais, né? Que quando você está com um long stay, né? Você não conseguiria fazer isso, acessar o imóvel, ver como que está, né? Todo a qualidade ali do imóvel, né? Então acho que esse é um ponto legal também, né? Excelente ponto. E as administradoras, elas têm aquele acompanhamento e o checklist. Então, saiu o cliente, enquanto o outro cliente não entra, eles fazem o checklist, então vê se teve algum desgaste sobrenatural no apartamento ou sumiu algum item, né? Que a gente... esses apartamentos geralmente são mobiliados, decorados, desde talher até cama, armário, né? Então isso é muito importante. E você tocou também, o Matheus tinha falado num ponto importante. Existe uma falsa impressão de que quanto maior o apartamento, melhor o investimento. E a gente está vendo que é o contrário, né? Os dados desse ano, o preço do metro quadrado de apartamentos de um quarto ou estúdios ficaram extremamente mais relevantes do que apartamentos maiores. Então, o que vocês acham que está diferenciando essa questão do estúdio, dos compactos, entre as boas escolhas e as más escolhas, já que agora ele está ficando tão comum, né, nas maiores cidades do Brasil?
Assim, é uma tendência, acho que mundial, né? Se você pegar aí vários países do mundo, as principais capitais, não sei se já chegaram a visitar algumas capitais internacionais, mas existem muitos empreendimentos que os apartamentos são mais compactos. Por quê? A família de hoje em dia mudou muito, não só no Brasil, mas como no mundo. As pessoas não querem mais ter tantos filhos igual nossos pais, avós tinham de 10, 12, 15 filhos. Na minha família mesmo, meu pai teve 12 irmãos do primeiro casamento, mais 5 do segundo casamento. Não é inimaginável hoje, né? Hoje em dia é inimaginável. A pessoa às vezes tem um filho, se muito um filho, a gente ainda fala, se muito um filho, ou às vezes um pet. Em conversa com as incorporadoras e reparando, a gente percebeu que os empreendimentos não têm tantas áreas kids hoje mais. Eles dão preferências às áreas de pets do que às áreas kids. E o porquê disso? A gente conversando com o pessoal, eles falam, a gente colocava aqui no stand de vendas e a gente via, a maioria das pessoas que chegavam eram solteiras e com um pet. Então, às vezes, a gente não tinha nenhuma água para dar para o cachorro, uma ração. E aí, a área kids toda parada. Então, a gente fez o quê? Fizemos a transformação. É uma tendência de mercado mesmo que a gente vê atualmente. E, além disso, claro que o preço também é por metro quadrado. Se você vende um apartamento de 100 metros quadrados, ele vai custar muito mais caro do que um estúdio de 30, 40 metros quadrados, né? Existe uma pressão do Minha Casa Minha Vida agora também, né? Com as novas faixas. O que acontece? Quando a gente fala do mercado imobiliário em termos de investimento e rentabilidade e locação, né? A gente indo um pouco para o lado de locação tradicional, é normal a gente ter nos imóveis de 3, 4 quartos, né? 3 mais, vamos colocar assim, casa, tudo, cerca de 0,3, 0,4 de rentabilidade. Muito bem locado, 0,5. Né? Então, colocando isso, né, o que o Henrique falou da questão de estudo, né, das pessoas todas estarem com família mais enxuta e eu até mesmo demorando, né, a casar, a ter filho e tudo. Então, se prioriza mais a vida profissional antes para depois construir isso. Né? Então, isso é cíclico. Né? Você vai para um apartamento ali de um estúdio, um quarto, né? Sai da casa dos pais, faz isso. Depois, se você quer aumentar, você vai para um de 2 quartos e aí dá uma travada nisso. Com o programa Minha Casa Minha Vida, você tem a questão de enquadramento de faixa, porque a gente não vive uma economia, vamos falar assim, uma economia dos deuses, né? A gente vive uma economia bem, bem diferente, mas o mercado imobiliário, ele está sempre movimentando a favor de alguma classe ali, por se dizer assim. Então, assim, vamos falar, a classe A, ela não passa por impacto. Então, quem tem o poder, né, do capital na mão, consegue negociar mais fácil, consegue comprar mais unidades e tudo. Quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, a gente já vai para o lado moradia, não para o lado investidor. Então, vai de acordo com realmente a questão das classes, do enquadramento ali de renda e tudo, que é um setor que impulsionou bem o mercado agora no último trimestre. Mas acredito ser muito também questão da economia hoje que a gente vive no país. Eu acho que o acesso ao crédito imobiliário, e isso é tendência também, cada vez vai ficar melhor. Então, assim, atualmente existem muitos incentivos para moradia, para primeira moradia, então isso incentiva muito o mercado imobiliário. Vem de um boom muito grande e a tendência é ser sempre maior. O governo pretende atualmente mudar um pouco a faixa, né? Esse ano de 2025 alterou um pouco, já subiu a última faixa, a faixa 4, que é até 600 mil no imóvel, e a pessoa pode ganhar até 13 mil. Então, a tendência é que melhore isso aí. Vai incluindo mais gente, né, nas possibilidades do programa. Um ponto interessante, que é o que vocês falaram, esse mercado ele é cíclico, mas ele nunca deixa de estar em alta. Então, a gente já vem vivendo um ciclo de economia de Selic alta há algum tempo. Existe uma pressão enorme sobre o crédito imobiliário, né, nas taxas dos bancos, e mesmo assim a gente vem batendo recorde atrás de recorde em volume de lançamentos, volume de vendas. Se não me engano, foram mais de 420 mil lançamentos nos últimos 12 meses, dado de junho, e mais de 433 mil vendas. Então é um negócio que o mercado imobiliário, por pior que esteja, né, ou mais diferente a economia em termos de taxas, incentivos, etc., ele nunca deixa de ser uma boa oportunidade. Vocês também avaliam assim? Quando que vocês já em algum momento falaram não é uma boa oportunidade investir em imóveis?
Não, é muito difícil falar assim, não é o momento, né? Que aí volta o que eu falei um pouco lá atrás, que assim, não existe o melhor momento, né? Existe o momento do comprador, né? Porque a linha de crédito, ela muda com o tempo. Com o tempo, assim, nós estamos falando de meses, né? Então, uma taxa de juros cai ali, se mexeu na taxa de juros, a administradora do consórcio mexe na taxa de administração, e vocês vão saber melhor do que a gente, né, para falar isso. Então, assim, no mercado imobiliário a gente consegue trocar, né, troca de um financiamento para outro, troca de um financiamento para um consórcio, que, enfim, né, a gente consegue fazer vários formatos para poder ir adequando ao mercado, né? Então, assim, não existe um momento que não seja certo comprar ali, né? Até porque se no momento de crise o preço baixa, quem tem capital vai lá e consegue um preço melhor, né? Deixa eu puxar um gancho importante. Você me deu uma deixa legal, né? Que muitas pessoas não conhecem essa oportunidade. O financiamento é, de fato, por muitos anos, a linha mais tradicional para aquisição de um imóvel. E ele amarra as pessoas por 30, 35 anos no mínimo, né? Ele é pesado, o carregamento dele é pesado e normalmente as pessoas se submetem ao financiamento. A gente sabe que tem ali, na média, as pessoas quitam ele em 7 a 10 anos, mas várias não quitam. Várias fazem esse tipo de linha de crédito e é a única possibilidade de comprar um imóvel e vai ser o único imóvel dela durante a vida inteira, porque o custo de carregamento dele é alto. E hoje a gente vem recebendo muitos clientes com essa dúvida. Eu já tenho um financiamento ativo e estou vendo vários conteúdos de que o consórcio é uma linha mais barata, é uma linha planejada, etc. Como é que isso funciona? Então, até para esclarecer para o nosso público, o consórcio ele é uma linha de crédito muito flexível. Ele exige muito planejamento, mas ele tem inúmeros caminhos que permitem às pessoas que já têm um financiamento entrarem num planejamento de consórcio para trocar essa dívida em algum momento e reduzirem dos 35 para 15, 16 anos, quase pela metade, né, o prazo de pagamento, consequentemente o custo de aquisição também. Então, quem está nos assistindo e eventualmente viu algum momento, putz, estou com financiamento, estou sufocado, a parcela não cabe no meu orçamento, eu não sei o que fazer, procure um planejamento que possa te dar um horizonte, pelo menos de médio prazo, para você não ter que olhar só para os 35 anos ou só para os 30 anos que faltam, né? Existem outras linhas, existem outras estratégias. Que isso é uma estratégia nossa, adapta Guiacon, né? Exatamente, foi por isso que a gente se uniu. Exatamente, e a gente percebe muito que o pessoal não tem muito planejamento, as pessoas não fazem planejamento. Se fizessem planejamento, essa compra seria muito mais fácil, né? E a nossa briga é essa. A gente quer levar conhecimento para que as pessoas se planejem mais, né, e multipliquem patrimônio sem achar que isso é coisa de rico. Exato. E eu gosto demais dessa parte, né? Porque, assim, a compra de um apartamento, a gente fala assim, na planta, são 3 anos de construção. 3 anos passa, assim, muito rápido. Muito rápido. A gente acha, não, mas são 3 anos. Falo diversos clientes assim, nossa, mas eu tenho que ver, eu vou assumir uma dívida, ou fazer isso. Cara, 3 anos, é muito rápido. Vocês têm ideia de quanto tempo foi a pandemia? 3 anos. Quase 3 anos. Tem 6 anos a pandemia. Tem 6 anos e durou quase 3 anos. Né? Então, assim, já dava tempo de você ter 2 apartamentos prontos. E a gente trata a pandemia como ontem. Já se foram 6 anos, já dava para quem investiu ter 2 imóveis. Entendeu? Então, vou puxar um caso aqui, mais pro lado pessoal aqui, do Matheus, que a gente sabe, a gente acompanha, né? É pai recente e tudo. Cara, na hora que a filha dele tiver com 15 anos ali, né? Se Deus quiser, ela já vai ter 3 imóveis. O tempo passa assim. Quantas vezes, né? Você é pai, de repente seu filho tá crescendo, você fala assim, nó, parece que foi ontem que nasceu. Então, assim, o imóvel é isso, né? É essa construção, é tempo, é um investimento a longo prazo, né? E bem estruturado, igual nós estamos falando, com 15 anos, vai ter 3 ou mais quitado. Cara, e tem um negócio que me deixa revoltado. As pessoas, quando olham o imóvel que elas vão comprar, elas conseguem se imaginar nele daqui a 30 anos. Eu vou escolher imóvel porque eu vou morar aqui daqui a 30 anos, vou envelhecer aqui, meus filhos vão adorar essa região e tal. E elas acham normalizar que ela vai pagar por aquele imóvel por 30, 35 anos. Mas quando a gente fala que, putz, você topa entrar num planejamento que vai te custar muito menos, vai ficar na metade do tempo, vai te dar acesso ao mesmo ou a um imóvel melhor.
né? Mas você vai se planejar por 3, 4 anos? Ah, muito tempo. Nossa, demora demais. Gente, tempo é relativo. O tempo passa para todo mundo, né? A gente tem publicado várias coisas na nossa página da GuiaCon e eu recebo alguns comentários. Ah, não, demora demais. Demora demais em relação a quê? O que você estava fazendo há 5 anos que mudou hoje em relação ao seu patrimônio? Eu garanto, mais de 90% de quem está nos assistindo faça essa reflexão. Há 5 anos, o que você tinha diferente de patrimônio do que você tem hoje? Porque lá, em algum momento, você falou que demorava demais. Eu quero acrescentar um ponto que é muito interessante, que a gente tem assim... eu vivo assim, meu dinheiro, eu vivo o momento. Eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã, então eu vivo o momento. Legal. E o dia de amanhã você tá vivo. E aí? No outro dia você tá vivo. Sabe qual é o problema? O dia de amanhã sempre chega. O dia de amanhã sempre chega. O momento chegou. Entendeu? Aí nesse dia de amanhã você viveu hoje, o amanhã, depois de amanhã, deu 1 ano, 2 anos, 3 anos. O apartamento tá pronto se você tivesse comprado. Mas você não comprou. Mas era longe demais. Era longe demais. Vamos lá, então. Queria saber de vocês agora. Vocês têm uma atuação forte em São Paulo, BH e Santa Catarina, não é isso? E eu queria entender um pouquinho com vocês quais são as particularidades de cada região, né? E o que faz, assim, cada investidor ou comprador, né, no caso, escolher por uma dessas regiões e quanto que vocês aconselham, né? Ir para cada um desses estados. A Adapta, né, como nós falamos, ela veio para atender o mercado investidor. Então, a gente trabalha com todo um racional por trás, uma inteligência de mercado. A gente tem uma parceria muito forte com a Core Intelligence. Então, a gente sabe para onde o mercado está indo, como o mercado está atuando, qual a tipologia, né? E em tempos reais, né, a nossa parceria com a Host Enjoy nos traz essa informação assim, real quando a gente fala de locação de curta temporada. Tá? Então, o que acontece? A gente foi muito para o mercado de São Paulo, nós começamos muito no mercado de São Paulo pelo fato de ser um mercado maduro. São Paulo é onde tudo acontece. Não tem como. É uma cidade que não dorme, é uma cidade com alta demanda. Vamos falar assim, é o tipo de cliente que quer ter aquela certeza de que vai ter uma rentabilidade. Né? Então, é uma cidade que hoje o mercado de compactos está maduro. Então, é um investimento certeiro daquele retorno, um cliente, vamos falar assim, entre aspas, mais conservador. Belo Horizonte, obviamente, porque nós somos daqui, né? A gente não podia deixar de valorizar a prata da casa. Mas é um mercado que ele está em evolução. É um mercado que está amadurecendo. Então, hoje, nós não temos tantos empreendimentos em termos de investimento como São Paulo, né? A gente tem os atrativos de cada região. São Paulo, você tem uma linha de turismo, de negócios e de lazer muito grande, né? Você tem dentro de um complexo cerca de 5 eventos ao mesmo tempo e do outro lado da cidade já está com um show programado, né? Belo Horizonte começou a fazer esse investimento em turismo agora, né? E a gente tem uma rede hoteleira pequena ainda em Belo Horizonte quando se trata de grandes eventos. Se tiver um grande evento aqui ou um jogo importante de final, a rede hoteleira fica toda ocupada. Os Airbnbs também, né? Então, Belo Horizonte a gente colocou no mercado de ascensão, né? Pegar aquele cliente que no mercado está em ascensão. Quem tem hoje, as diárias hoje estão num valor bem atrativo para quem é investidor. Então a gente pega São Paulo, mercado conservador, Belo Horizonte, um mercado de ascensão, e Santa Catarina a gente pega aquele investidor que é agressivo. Tá? Em Santa Catarina a gente tem, hoje nós somos embaixadores da Roga, né? A Roga é a principal construtora hoje no litoral norte de Santa Catarina. A gente tem cases de sucesso lá com investimentos acima de 20% de rentabilidade ao ano, em termos de planta e valorização, né? Em Santa Catarina a gente atua principalmente nas 3 praças ali, a gente fala a tríade, né? De Balneário, Pissarras, Penha e Barra Velha. Quando a gente fala de Penha, é onde fica o Beto Carreiro. Ninguém, né? As pessoas não sabem de onde fica. Fica lá em Santa Catarina, ou fica em Balneário. Não, Beto Carreiro fica em Penha,
né? É um parque que movimenta 3 milhões de público ano e é um setor que está crescendo muito, muito, e as redondezas, né? Eles falam que o Balneário Pissarras é a nova Balneário Camboriú em termos de luxo e empreendimentos. Barra Velha, você está num setor mais comercial, ali onde tem indústria, a Havan tá ali, o centro de distribuição tá ali. Então, quando a gente fala de Santa Catarina, já existe um êxodo para lá em termos de moradia. Então, o investidor também vai, por questão de valorização e própria locação. E a demanda que a região já começou a trazer, porque Balneário Camboriú ficou com um preço de metro quadrado alto, já não tem tanta área, né? Então começaram a se expandir. Quando a gente fala de litoral, a primeira área que se expande é frente mar, depois vai expandindo por trás, né? E lá nós já estamos com assim, tudo vendido praticamente frente mar. Então assim, ou vai ter empreendimento e vai vender ou vai vender. Então ali a gente atua com um investidor que é aquele investidor que explora o local em crescimento, né? Que tem o apetite para isso. Não, bacana. Seria até um investidor com um olhar até mais de valorização do imóvel, né, do que até da própria rentabilidade, né? Um viés que poderia combinar essas duas, né? Então, assim, um investidor que é mais agressivo, que acredita numa valorização imobiliária, provavelmente muito melhor ele ir para Santa Catarina hoje para pegar esse boom de mercado, né? Em relação a cidades que já são sólidas, né? Que vai ter uma valorização normal imobiliária, mas que não vai ter esse boom de cidade, né? De inovação ali, de novas coisas chegando, novos empreendimentos sendo montados, isso tudo vai valorizando, né, uma cidade assim absurdamente, né? Exato. E são cases assim, em Santa Catarina a gente tem cases absurdos de empreendimento, de valorização de empreendimento, né? É um estado que está assim, crescimento absurdo. Você tem um exemplo para dar para gente de números? Porque as pessoas que nos ouvem, elas já ouviram falar muito sobre o investimento em São Paulo. De fato, é um mercado muito explorado há muito tempo e que ele não acaba, né? Mais à frente eu vou falar um pouquinho do meu case de São Paulo. Belo Horizonte tinha Ascensão e Santa Catarina com um potencial enorme, né? E muito pouco explorado, talvez, pelas pessoas. A única coisa que as pessoas devem conhecer de Santa Catarina é Balneário Camboriú e, no máximo, ali Itajaí. Sendo que existe uma faixa aí que vocês estão explorando muito grande de potencial. Dá um exemplo pra gente de um empreendimento com os números dele que possa tangibilizar para as pessoas. Olha, a gente teve um investimento... assim, vamos falar de números, eu gosto muito disso, que não necessariamente só do empreendimento em si. Tá? O empreendimento em si, ele busca ali, a gente fala esses 20% conservador, porque a gente já teve empreendimento batendo 32% de rentabilidade ao ano, né? A valorização dele, por conta de demanda mesmo. Então, o que atrai esse valor desse número? Você tem o Beto Carreiro com 13 mil, com um déficit de 13 mil leitos, né? E quem visita lá. Você tem você tem Itapoá, que é onde tem o porto, né? E o porto está em expansão, é um dos maiores portos do Brasil também, e está em expansão, além de já estar chegando um outro, está aprovada a construção de um outro. Ali não tem, nós tivemos lá, né? Não tem residência. Então, assim, está estimado dobrar a população nos próximos 5 anos. Não tem residência, não tem. Então, canteiro de obra, entendeu? E quando a gente entra nessa valorização do mercado, o mercado impulsiona. Então, nós entregamos, por exemplo, um imóvel em Barra Velha, que no lançamento ele custou 900, ele foi lançado por 900 mil, era um 3/4 frente mar, né? E foi entregue agora no final, que a última venda deu 2.600, mais ou menos, entendeu? Então muita coisa, né? É muita coisa. E a cidade e o estágio do imóvel contam muito nesse planejamento financeiro. Já puxando um pouquinho também, as pessoas ouvem e falam, putz, eu queria ter um investimento lá em Santa Catarina, poderia ser um investimento, mas quando eu quisesse ir também eu ia ter um lugar. Então a cidade e o estágio contam muito nesse planejamento financeiro, porque quando você vai acessar um imóvel que já está pronto, você precisa de um poder de compra imediato. Então é um fluxo mais pesado de pagamento. Quando você vai comprar um imóvel na planta, né, você consegue explorar o tempo de obra a seu favor para estruturar um crédito mais barato. E aqui eu já queria dar o meu exemplo, né? Eu comecei a investir em imóveis já há algum tempo,
Mas tinha um porém muito grande comigo, que era, putz, eu queria descapitalizar o mínimo possível para que eu conseguisse estruturar crédito barato e, de fato, essa oportunidade fizesse sentido para mim. E aí, até contando um caso pessoal, eu adquiri um imóvel com a Adapta lá em São Paulo. Ele chama Mundo Apto, né? Fica ali do lado da estação Borba Gato, perto do Brooklyn. E esse imóvel me atraiu por quê? Primeiro, ele combina todas as particularidades positivas que a gente busca para investimento hoje. Então, ele é um imóvel pequeno, mas não tão pequeno a ponto de eu ter só uma opção de exploração. Se não me engano, ele tem 36 metros quadrados, com 2 quartos. Então, eu posso explorar o trabalhador que está indo passar 3 dias em São Paulo sozinho, assim como posso explorar o casal que está indo passar um fim de semana e quer conhecer São Paulo. Além disso, ele está numa localização muito boa, de fácil acesso, de locomoção e de tudo ao redor. Ele tem uma estrutura muito boa, não é alto luxo, mas é uma estrutura que carrega qualquer tipo de pessoa que queira ficar pelo menos uma semana, ela vai ter uma estrutura de área comum legal. Só que estava me pegando que eu pedi para os meninos, falei, cara, eu não quero descapitalizar quase nada e eu quero deixar isso lá para a entrega das chaves. Por quê? Se eu deixo para pagar a maior parte na entrega das chaves, eu já combino o meu desembolso de caixa com a minha rentabilidade. Né? E aí eu nem estou falando da valorização do imóvel, a gente fala no segundo momento. Então, o que eu achei mais legal? Eu consegui trazer um fluxo de pagamento mínimo para o período de obras, que essa aquisição, se não me engano, vai durar 30 meses. Mínimo mesmo. Paguei R$599 de ato, 599, pá! Parcelas de R$100 durante 30 meses, mais os juros de obra. E aí, quando a gente fala de juros de obra, muita gente assusta, né? Juros de obra, meu Deus do céu, eu também assustava. E eu trabalhei no mercado de construção civil. Mas aí você vai ver, tá tudo bem detalhadinho. Por quê? A gente fez um modelo de crédito associativo. Depois vocês exploram melhor isso. Mas me deu a segurança de que, primeiro, eu estou financiando meu imóvel com a Caixa na largada. Então, se qualquer problema com a construtora acontecer, eu tenho segurança que a Caixa tá comigo. Segundo ponto, ela já coloca em contrato a evolução do meu juros de obra em conjunto com a parcela de R$100. Então, eu sei quanto eu vou pagar, se tiver uma diferença muito pequena, e tem um limite, porque o juros de obra, a parcela nunca pode ser maior do que a primeira parcela do meu financiamento, que só vai começar a ser amortizado na entrega das chaves daqui a 30 meses. Então, fazendo todas essas contas, né, que eu não vou exigir que vocês façam, eu vou ter pago cerca de 70, 72 mil em 36 meses, já contando com o custo de cartório que eu paguei, etc. E vou ter que pagar ao final quase 400 mil, né, de entrega de chaves. Ô Henrique, acho que... Será que a gente convida o Matheus para trabalhar com a gente lá? Tô craque. Ou de duas, uma. Ou a gente vendeu muito bem, explicamos muito bem a venda, ou nós vamos trazer ele para trabalhar com a gente. Eu não compro se o cálculo não fechar para mim. Se eu comprei, o cálculo fechou. Eu já tô até comprando, vou comprar o meu, porque eu tô gostando. Mas aí, para a gente concluir o raciocínio. Então, durante 30 meses eu vou desembolsar 70, 72 mil, cabe no meu orçamento, não preciso descapitalizar, é confortável. A localização me entrega um retorno muito bacana e esse retorno foi provado pelos meninos, né, com o estudo da empresa que é parceira deles. Então, eu avaliei a taxa de ocupação do local, o preço médio dos aluguéis, a quantidade de opções que eu tinha ao entorno que iam concorrer com o meu apartamento. E, além disso, eu tive a oportunidade de usar esses 30 meses ao meu favor. Então, os 400 mil que eu vou ter que pagar lá na frente, que já está assinado com a Caixa e a primeira parcela seria de 5 mil daqui a 30 meses... E eu não estou pagando esses 5 mil, gente. Eu vou pagar só na entrega das chaves. Eu já estruturei um consórcio, né, com crédito que eu vou precisar daqui a 30 meses, pagando uma parcela de R$ 1.500, que combinada com essa parcelinha que eu estou pagando, putz, cabe muito no meu orçamento. E quando chegar na hora da entrega das chaves, imóvel pronto, bonitinho, pronto para fazer ele rodar e gerar renda passiva, a Caixa vai vir e vai falar, Matheus, chegou a hora de eu ganhar dinheiro. Primeira parcela do seu financiamento. Sabe o que eu vou falar com a Caixa? Caixa, sinto muito, eu não vou pagar para você, porque eu me preparei há 30 meses, meu consórcio já está contemplado e eu vou quitar o meu financiamento na primeira parcela com o consórcio. Ao invés de pagar uma parcela de 5 mil, eu vou continuar pagando uma parcela que com as correções de 30 meses vai estar próxima de 2 mil. O retorno que vocês estimaram comigo é cerca de 4.500 a 5 mil ao mês. Colocando o custo do meu consórcio, mais os custos de gestão e manutenção do imóvel, eu ainda vou ter um rendimento líquido que vai me permitir partir para o segundo. Então, essa estrutura é uma experiência própria minha, né? E se eu estou falando desses cálculos contando propriedade é porque eu fiz muito eles antes de fechar, mas é o que fez muito sentido para mim em termos de São Paulo, né? Uma região que dá segurança e quando a gente olha para a composição financeira, a conta fecha. Certo?
Passei na prova? Certíssimo, excelente ponto, Matheus. E assim, não vou nem explicar as contas aqui que você já deixou muito bem explicadas, mas eu quero chamar você, investidor, que acha que não tem dinheiro para comprar. Esse é um método pouco falado, tá? Financiamento associativo. Poucas pessoas conhecem de fato o que é esse método de financiamento, que é exatamente isso que o Matheus explicou, muito bem, por sinal. Você não precisa ter um dinheiro em caixa ali para dar de entrada. Claro que isso vai envolver análise de crédito, né, perante ao banco, mas assim, esse empreendimento mesmo que o Matheus falou, o valor de avaliação pela Caixa é maior do que o valor de venda da incorporadora. Então, a gente hoje consegue aprovar até 90% do crédito do valor do imóvel. Sendo assim, o Matheus foi aprovado e conseguimos essas contas excelentes, né? E tem um detalhe legal nessa conta, né? O crédito associativo ele tem um ponto muito interessante, que é diferente, né, de quando faz esse fluxo direto, né, com a construtora no período de obra. O associativo, o que ele faz? Ele trava seu saldo devedor. Então, como né, vamos entrar dentro do caso do Matheus aqui, né? O Matheus ele conseguiu uma aprovação de 90% de financiamento, né? E aí, pelo fato da construtora vender um preço abaixo do valor de avaliação da Caixa, a entrada dele foi, não vamos falar que foi zero, porque foi 590, né? Mas assim, dentro de um imóvel que todos pedem entrada de 49 mil, 30 mil, é zero, né? E com isso, os 90% que aconteceu, ficou travado. Então não tem correção de INCC, IPCA, nenhuma sopa de letrinha nisso. Ou seja, né? Eu já estou capturando uma valorização do imóvel no momento que eu estou adquirindo ele 30 meses antes. Exato. Exatamente. E aí, quando você colocar a sua carta de crédito, o que vai acontecer? E você botar ele para alocar, o inquilino vai pagar. Ele vai se pagar. Então, você estruturou o seu consórcio para se pagar, né? O seu gasto foi de cerca de 70 mil, que você falou, certo? Com os 70 mil, mais o saldo devedor que ficou congelado até o final, com o cliente pagando, você adquiriu um apartamento de 600 mil, 500, 600 mil, por 80 mil ou 100 mil, 120 mil, né? É um outro ponto importantíssimo de falar também, porque você paga, o imóvel ele já é seu no D0. Então, assinou com a Caixa, daqui a 2 meses você tem que pagar o ITBI e registro. Ou seja, o imóvel já está no seu nome. Se por eventualidade vem acontecer alguma coisa, né, durante esse percurso com a pessoa que comprou o imóvel passa a ser da família, né? E numa estruturação dessa, o meu payback vai ser de 3 a 4 anos, em termos do que eu desembolsei por um investimento em imóveis, que é um ativo que eu não vou perder, eu vou continuar capturando a valorização, ainda vou repor o meu caixa, né, que já foi pequeno, em 3, 4 anos, tendo toda a vida pela frente, se eu quiser, para continuar rentabilizando, porque é um negócio que não vai depreciar, né? Eu tô num lugar bom, eu tô num estado bom, eu tô numa região que historicamente, dificilmente ela cai. Então, isso tudo é o conjunto da obra. Mas aqui eu já queria puxar um contraponto com vocês, porque a gente falou de uma oportunidade muito boa, e no mercado imobiliário a gente vê lançamento todos os dias, né? E todo mundo divulga os lançamentos como uma ótima oportunidade. E a gente sabe que nem sempre é assim. E eu queria ouvir de vocês, especialistas nesse mercado, quando o imóvel chega para vocês, o que precisa ser analisado para, de fato, diferenciar o que é uma boa oportunidade do que é uma boa campanha de vendas? Vamos colocar assim, São Paulo, que hoje é nosso carro-chefe, 90% de vendas hoje é São Paulo, né? Em São Paulo a gente opera com a Lounge 161, investimentos compactos. A gente tem um braço lá em São Paulo, assim como nós somos um braço aqui em Belo Horizonte, né? A Juliana é nossa sócia lá. Então a gente tem uma experiência de mais de 18 anos de mercado em compactos, né? Então, são 18 anos de experiência no mercado com investidores. Então, essa curadoria, né, do imóvel em si, ela é feita trimestralmente pela Adapta Lounge. A gente determina esses imóveis e a gente entende o que é a oportunidade dentro do imóvel. Vender o imóvel em si, qualquer um fala, eu quero assim, eu quero desse jeito. Vamos ser racional. Esse imóvel aqui, ele está localizado na frente de um hospital. Esse imóvel aqui você tem, se a gente fala, por exemplo, de Pinheiros, Vila Clementino, são 2 bairros em São Paulo que a gente está rodeado de hospitais
e universidades no mercado hospitalar mesmo, né? Quando a gente fala de Vila do Itaim Bibi, Vila Olímpia, nós estamos falando de áreas comerciais, né? Que tem toda essa demanda. Então, a avaliação do imóvel, a gente trabalha aquele produto onde a gente enxerga que vai trazer a rentabilidade real para o nosso cliente, né? Porque tá cheio de gente falando assim, 2,5%, 3% de retorno. Isso tem a torta e direita. Agora, ele coloca lá a conta real que chega, abate o IPTU, a energia, a internet, quando a gente fala de short stay, não coloca, não vem essa conta real, né? Que foi o que nós estruturamos junto até na operação do Matheus. Então, a gente tem essa curadoria desses produtos que a gente trabalha a cada 3 meses, fazendo uma análise quinzenal, e a gente sempre fala que existe a oportunidade da oportunidade, né? Como você falou assim, hoje, nos grandes centros, não existe terrenos mais. Então, quando a gente faz algum empreendimento que entrega o que a área demanda, né, é uma oportunidade ali, é legal. A gente fala hoje que os empreendimentos que a gente vende, a gente brinca que, de certa forma, é uma commodity, porque todos já estão entregando academia, lavanderia, mini mercado, espaço de coworking. Então, ali, esse tipo de estrutura é meio que commodity. A gente vai entrar no diferencial quando o prédio tem 5, 10, 15 espaços de convivência, que é real. E a questão da localização própria ali. Então, a gente teve produto, né, em São Paulo, 2, 3 produtos assim, por ano, cerca de um produto por ano. Eu acredito que eles fazem isso até para poder ter essa atratividade, né? Mas que venderam, são mais 300 unidades, cerca de 360 unidades. Um empreendimento vendeu em 24 horas. Em 24 horas. Por questão de... Ruim não era, né? Você vendeu 24 horas, ruim não era. Exato. Então, o que mais tem é cliente vindo pra gente, né? Não, eu quero oportunidade. Cara, o produto em si que a gente separa é oportunidade. A oportunidade vem uma vez por ano, devido a grandes negociações de incorporadora, com espólio de família. Então, sim, terrenos que são extremamente demandados, né? O Henrique fez uma aquisição também, né? Num empreendimento em frente a um hospital, que assim, chance zero de ter vacância. Chance zero. Então, assim, tá no coração de São Paulo, tá no meio do Itaim Bibi, na frente de um hospital, do lado da Faria Lima. Fica vazio, né? Posição completa. E da nossa parte, a gente também olha, você falou de várias coisas, localização, estrutura, potencial, etc. Do nosso lado, que também participamos dessa construção com o investidor, a gente olha 2 coisas muito importantes, que é o custo de aquisição total, que tem muita coisa que não é só o preço do imóvel que precisa ser considerado, e o dinheiro necessário para colocar no imóvel até que ele comece a performar. Porque a intenção do investidor não é comprar um imóvel em si, é que ele performe para gerar para ele o que ele espera, seja valorização, seja renda passiva. E muita gente, o brasileiro hoje comete um erro muito comum de olhar só a parcela. Se a parcela cabe no meu bolso, eu consigo fazer. Mas esquece do objetivo, esquece do propósito, esquece que o tempo vai passar e aquele dinheiro não vai voltar. Então, nossa missão, muitas vezes, é apresentar para o cliente o cenário completo. É por isso que a gente fez a parceria com a Adapta, porque não tem número escondido. Não tem número escondido. Se a rentabilidade bruta é de 1,5%, ela tem histórico, ela tem base, e para chegar na líquida a gente vai colocar todos os custos. Alguém que chega com a intenção, vou comprar um imóvel e colocar no Airbnb. Amigão, Airbnb vai ter condomínio, imposto, gestão, manutenção, limpeza, a parcela do seu financiamento, do seu consórcio, tudo isso precisa entrar na sua conta para saber se você vai ter receita ou despesa, ao final. Então, a nossa missão é tentar apresentar esse composto completo para que o cliente investidor tenha real noção de se está sendo um bom investimento ou não só pela localização ou pelo charme do imóvel em si. E aí, trazendo mais uma vez o meu caso, né? A gente deixou de falar uma coisa importante. Quando esse imóvel for entregue, eu vou ter que imobiliar ele. Eu estou comprando imóvel na planta, isso precisa entrar no meu custo. Então, quando eu falei do payback de 3, 4 anos, eu já estou colocando o custo de dinheiro que eu desembolsei durante o período, mais o custo de eu deixar ele pronto para performar. E o tempo que ele vai performar.
né? Não é de imediato, entregou as chaves hoje, amanhã eu estou alugando e ganhando 5 mil nele. Não. Eu vou ter um período de 2 a 3 meses para deixar ele pronto. Eu vou ter mais um período de 3 meses para começar a movimentar ele, colocar ele na plataforma, ter procura, ter ocupação, até que ele atinja o auge da ocupação e consiga dar o retorno que a gente espera. Por que isso é importante? Cliente investidor, normalmente, ele gosta de te cobrar um compromisso de prazo. Vocês devem viver isso, a gente também vive. Tipo, por exemplo, é certo que eu vou contemplar em 2 anos? Não. É certo que eu vou ter 5 mil de rentabilidade líquida todo mês? Não, não é certo. Mas o que eu posso te mostrar é como que a gente chegou nesses números, qual a probabilidade disso acontecer e o que você, investidor, precisa fazer para que isso aconteça. Porque a responsabilidade de quem estrutura uma operação e escolhe um imóvel é nossa e a gente precisa fazer isso muito bem feito. Agora, a execução do plano envolve muito também o cliente entender a participação dele, né, em considerar todos os custos, não ignorar. A gente teve um cliente que uma vez a gente foi apresentando tudo e falou assim, mas tem a parte de cartório, né? Não, mas deixa, a parte de cartório eu vejo depois. Falei, como você vê depois? 3% do valor total. Imagina né? chegar na hora, você está com tudo lindo, pronto, desenhado. Agora tem a parte do cartório. Não, tem que estar na conta. Tem que estar na conta. Então, às vezes, a gente vai fazer uma estruturação, o valor do crédito, o cliente já tem uma noção. Eu quero um imóvel de 500 mil. E aí a gente fala, beleza, para você ter um imóvel de 500 mil, nós vamos fazer um crédito estruturado para você um pouco maior, de quase 600, a depender da estratégia, se for usar lance embutido ou não, um pouco maior. Mas por que maior? Porque você vai ter custas que lá na frente você não pode ser pego de surpresa. Se eu faço um crédito maior, onde eu te permito usar até 10% desse crédito, né, contratado para compor suas custas e burocracia que você vai ter que pagar na hora de acessar esse imóvel, você fica muito mais tranquilo do que chegar lá na hora e ter uma surpresa. É igual herança, né? Inventário. Todo mundo, eu já ouvi falar de gente que vira herdeiro, ganha um monte de coisa, aí coloca no inventário. Aí quando vai ver as taxas que você precisa pagar para regularizar, para transferir, acabou, não tem herança. Fica tudo preso. Então, a herança do investidor é o planejamento que ele faz na hora de comprar um imóvel. Senão ele mesmo está deixando uma herança ruim para ele e para quem vem depois para pagar o custo do que não foi planejado. Isso é muito legal você colocar isso, porque isso é uma premissa nossa, não ter as letras miúdas, né? Sempre foi, e tanto que acho que 80% dos nossos clientes são recompra. Sabe? São clientes de retorno, clientes que estão comprando indicação, veio do cliente que nós já atendemos. Entendeu? E principalmente quando a gente faz essa parceria, igual com a Guiacom, né? É legal você participar junto com o cliente da construção daquilo que ele quer. E a gente colocar todos os números. Aí o cliente vem e fala assim, mas fulano me prometeu 2%. Eu falo, tá, fecha lá com ele então. Eu não vou, né? A gente não vai vender uma coisa que a gente não é factível esse número, né? Não podemos prometer, né? É. E além disso, assim, a gente quer o cliente para sempre com a gente, né? A gente não quer vender uma vez só. A gente quer vender para o Matheus, para o Alex, um imóvel, pegou confiança para vender mais um. E assim vai. Se a gente vende uma ilusão, o cara não volta. E aí a gente entra num ponto também muito importante que vocês devem viver também, que é o cliente que chega pelo lado errado, né? A Guiacom tem uma premissa de que a gente não acredita em proposta pronta e não acredita que o consórcio é para todo mundo. É algo que a gente fala bastante. E tem cliente que chega pra gente e fala, eu tô procurando uma carta de 500 mil. Uma carta de 500 mil começou errado. Vamos inverter a pergunta. O que você deseja construir? Você já sabe o que você quer? Né? Onde você quer? Como é que você vai construir isso? Porque a partir do seu objetivo, né, da sua intenção, seja como investidor, seja como pessoa física querendo comprar um imóvel, etc., nós vamos desenhar a melhor estratégia para você, escolhendo o melhor valor de crédito, o melhor prazo, a melhor forma de pagamento, etc. Então, a lógica ela vem sempre invertida, porque a pessoa acha que já definiu o que vai fazer e só precisa da gente para achar o valor que ela precisa. E aí que eu falo muito e pego pesado, a gente separa os bons dos ruins. Os ruins exploram essa oportunidade. Chega um cliente e fala, quero uma carta de 500 mil, para ele é maravilhoso, sabe por quê? Ele vai vender uma parcela reduzida de 50%, no máximo de prazo, maravilhoso, lindo, você vai ser contemplado, seja feliz. Mas ele larga essa cliente. Nunca mais atende o telefone, parcelinha, né? Que por 3 meses fez muito sentido para ela, mas aí vai chegar a hora de pagar o imóvel e ela não foi contemplada. Você acha que ela vai ligar para ele e ele vai atender e vai falar, putz, mas a gente não falou da estratégia lá atrás. Então, o maior erro é começar pelo valor ou pela intenção de carta e não pela estratégia e o que você deseja adquirir. A gente até brinca que existe 2 tipos de vendedor, né? O que vende uma vez e o que está sempre vendendo.
né? A gente escolheu de estar no lado que está sempre vendendo, por isso a gente fez até o plano 360, né? Então a gente não é só eu quero um imóvel. Não, eu quero um imóvel, eu quero mobiliar, eu quero decorar, a gente vai acompanhando até a gestão. Então, assim, é difícil comprar? É, mas vamos comemorar também na hora que receber a primeira locação. A gente não vende consórcio, eu tenho certeza que vocês não vendem imóveis. A gente vende o objetivo do cliente. Exatamente. Então, consórcio, ele é ferramenta. Consórcio não é bom para ninguém. O que é bom é que ele pode te gerar. Então, a gente precisa entender o que ele pode te gerar e se o consórcio vai te levar até aquilo ou não. Porque senão, nós temos que falar, não é o melhor caminho. Igual tem cliente que chega, a gente recebeu essa semana falando, já tem um imóvel, eu preciso rápido contemplar, já escolhi, já negociei com o proprietário. Falei, cara, consórcio não é o seu caminho. Não, mas eu quero consórcio porque eu não quero financiamento de jeito nenhum. Não dá. Eu não posso te vender uma coisa que não vai acontecer. Eu sei que você quer muito, e ele queria muito. Não, mas eu tenho 150 mil já guardado e eu preciso de 420 mil. Dá para fazer? Eu falei, não dá. E quem te falar que dá, tá mentindo. Você tem 6 a 8 meses? Se você tiver, aí eu consigo desenhar uma estratégia. Se você não tiver, precisar de 1, 2 meses, não consigo. E eu tenho financiamento. Se você quiser, eu simulo. Não quero financiamento. Eu falei, então, amigão. É preferível ele fazer com o outro, né? A gente Pode deixa a porta fazer. aberta. Vai lá, pode fazer com o outro, pode comprar com o outro, não tem problema. Você quer arrancar de mim uma resposta que não existe. E quem te der ela vai estar jogando um jogo falso com você. Né? E, enfim, é o que a gente vê. E que bom que a gente tem essa mesma premissa, porque a gente tem a confiança de que a Guia com estrutura, bons créditos e bons planejamentos e sabe que vai estar nas mãos de alguém que vai levar ela até o final. Né? Então, o que a gente fala? Eu apresento um plano de investimento e aí o cliente pensa, putz, mas e quando isso acontecer e eu tiver acesso ao crédito? Eu vou ter a maior trabalheira de procurar o imóvel. Não, você não vai ter trabalheira nenhuma, porque o nosso ecossistema vai te levar do ponto A ao ponto B sem interseção. Sem ruído, né? Então, chegou na contemplação, já tem alguém para te receber e fazer a melhor escolha. Alguém que fez a melhor escolha vai te passar para a próxima etapa de deixar ele pronto para performar. Depois vai ter alguém que vai gerir essa performance, para você só ter o trabalho de gerir o seu financeiro, né? Monitorar se aquilo está condizente ou não com a sua estratégia e pedir, quero ser mais agressivo, quero ser menos agressivo, quero ter menos custo, quero ter mais custo, e vai ter gente te assessorando para que tudo isso aconteça da melhor forma. Existe um processo para isso, né? Exato. Vamos lá então, Matheus e Henrique, eu queria ver com vocês mais uma questão aqui que eu acho bem importante. Assim, muitos investidores têm essa dúvida, né, ao pensar em fazer um plano, que é assim, qual é o melhor estágio para você investir, né? Assim, melhor é a palavra talvez assim, né, que eu sei que sempre são diferentes, mas eu queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente. É melhor adquirir isso lá no lançamento do empreendimento? É melhor adquirir um imóvel durante a obra? Ou é melhor lá no final? O que a gente costuma falar muito, né? Não existe o melhor, existe o perfil do cliente. Então a gente analisa o perfil de cada cliente. Tem perfil que gosta de, vamos falar, correr mais o risco, mas a gente também traz essa curadoria toda sobre as incorporadoras, sobre o modelo do empreendimento, mas de fato ele tem uma valorização maior, porque ele vai pegar o início do empreendimento. Como no meio do período de obras, ele já pegou uma valorização inicial. Então, ele vai pegar uma valorização futura. Já o que está pronto, ele já passou por essa parte da valorização. Historicamente, imóvel não perde para inflação, mas da mesma forma ele não vai ter a mesma valorização daquele que entrou no início. Acho que assim, isso é como um todo, né? Você, pegando um gancho aqui de festa, se você compra no primeiro lote, você paga mais barato do que o cara que comprou no dia. Então, eu acho que depende muito do perfil de cada cliente. E essa é a nossa análise que é feita, né, justamente para isso. Ver uma curadoria dos imóveis, das incorporadoras que a gente indica, porque no Brasil, historicamente, também tem-se muito medo do imóvel na planta, por alguns casos que já tiveram. Então, o método associativo é um método muito bom justamente por conta disso. A gente tem uma segurança também maior, mas a gente pega o histórico das incorporadoras que a gente trabalha e faz uma seleção daquelas que a gente realmente acredita que não terão problema nenhum. Esses 3 estágios, eles conversam muito, de fato, com o perfil de risco do cliente e ele traz estratégias diferentes em relação ao crédito. Mas até complementando, entrando numa área um pouco de vocês, né? Mas eu, com essa experiência recente de investidor, analisei muito isso. O imóvel na planta hoje, ele te dá um medo maior, né? Porque você vê um documento muito bonito, um book cheio de imagens maravilhosas, mas quando você vai visitar o local não tem nada. Então, realmente, você está investindo em um projeto que está começando do zero e não tem nada tangível para você avaliar. Lado bom disso, você surfa todo o período a seu favor em termos de valorização e fluxo de pagamento.
qual que é o ponto importante que eu avalio muito? A escolha da incorporadora e a escolha de quem vai te assessorar nisso, né? Para não fazer uma escolha errada. Quando você já está no meio da obra, você consegue ver uma estrutura, né? Então já não é mais algo intangível, já existe uma estrutura, você vê as pessoas trabalhando, você já consegue começar a imaginar aquilo que você viu no livro na sua frente. Contraponto, a valorização já é menor, porque parte dessa valorização já passou durante o período de obra, e você vai ter um fluxo de pagamento um pouco mais apertado, porque a entrega das chaves está mais próxima. E o imóvel pronto é aquele cenário maravilhoso. Você chega, vê ele pronto, tudo bonitinho, a piscina, a entrada, a sauna, o quarto, as paredes pintadas, tudo maravilhoso. Aí entra o ponto do crédito muito mais apertado. A valorização já foi, você só vai explorar a valorização futura. E até você colocar ele para performar, você vai ter um desembolso de caixa muito alto. Então, no consórcio, por exemplo, para imóveis na planta, a gente consegue estruturar planos e estratégias que preparem esse crédito para o momento da entrega das chaves. Super positivo isso, porque você tem um prazo para se expor. É o melhor cenário para quem vem com esse potencial de investidor que consegue entender o real benefício de um imóvel na planta. Para a pessoa que já vem com o imóvel prestes a ser entregue ou já pronto, a carta contemplada pode ser uma solução. Né? A pessoa vai ter um desembolso maior, mas ela consegue acessar um crédito com um custo mais baixo, talvez com financiamento. Então, o que precisa ser muito bem combinado é o prazo do crédito com o prazo do imóvel. Se as duas coisas não conversam, alguma frustração vai acontecer no meio do caminho. E alguns cuidados interessantes que também precisam ter, né? Na hora de assinar um contrato, por exemplo, com uma incorporadora, entender se você pode pagar aquele saldo final com o consórcio. Tem várias armadilhas que a importância da boa assessoria na escolha e na condução evitam com que qualquer problema ocorra nesse meio do caminho. Tô achando essa explicação muito linda. Agora eu quero reverter o quadro aqui. Né? Eu vou colocar você como... Você que vai me entrevistar? Vou colocar você como Bora, tô o preparado. entrevistado agora. Vou te dar uma missão aqui. Que às vezes chega pra gente, né? Um cliente que tá com o financiamento reprovado, né? Então, se eu pegar hoje um investidor querendo comprar um estúdio pronto e teve um financiamento reprovado, qual que seria a estratégia para ele? Bom, primeira coisa, o cara que quer comprar um imóvel pronto precisa ter consciência que ele precisa ter capital. Ninguém compra algo pronto não tendo minimamente o dinheiro para dar uma entrada, né? E o cara que já tentou o financiamento e foi reprovado, eu vou explorar esse ponto já que você me deu essa deixa, né? O financiamento, gente, nem sempre é a parcela que cabe no seu bolso. Ele tem vários fatores que são analisados. Primeiro, o banco vai te cobrar uma entrada mínima. Então, você precisa ter um capital mínimo para entrar. Segundo, o banco vai avaliar a sua capacidade de pagamento e você precisa ter uma renda comprovada de, no mínimo, 3 vezes o valor da parcela. Aí, o que significa isso? Se eu vou comprar um estúdio pronto de R$500 mil, por exemplo, já que ele está pronto, eu perdi a valorização. Eu poderia ter comprado ele na planta por 350. Hoje, ele já evoluiu, vamos supor 500 mil. Uma parcela de um financiamento de 500 mil hoje, com uma entrada de 100 mil, que seria 20%, melhor cenário, então a gente financiaria 400 mil, essa parcela não fica menos de 5 mil reais. Você tem uma renda comprovada hoje de 15 mil reais para entrar nesse financiamento? Difícil, a maioria das pessoas vai ter uma dificuldade. Então, se a pessoa tem a intenção de entrar no estúdio pronto, não conseguiu se encaixar no financiamento, ou mesmo achou que o financiamento não era uma boa opção, ela pode ir para a carta contemplada. Então, outra coisa que as pessoas ficam, o consórcio, eu preciso esperar ser sorteado? Não, se você tem um capital disponível para fazer o investimento, você pode acessar um crédito pronto de alguém que topou esperar. Então, o que é o consórcio, no fim das contas? É uma série de caminhos possíveis que viabilizam crédito para aquisições. Então, eu, por exemplo, entrei num consórcio há 5 anos, contemplei por sorteio. Eu estou com essa carta contemplada e não quero comprar um imóvel, estou sem pressa. O Henrique é o cara investidor que quer o estúdio pronto. E o Henrique não passou no financiamento e ele quer para agora, porque ele quer fazer esse investimento. Ele tem 2 caminhos, ou o financiamento, né, que ele foi reprovado, e mesmo que ele fosse aprovado, ia dar para ele uma parcela alta, ou ele vem e fala, Matheus, eu queria uma estratégia um pouco mais barata, eu tenho um capital aqui relevante e analisar a carta contemplada. Eu que fui contemplado por sorteio, tenho interesse em vender minha carta contemplada para o Henrique usar. O objetivo dele é diferente do meu. Eu tenho crédito, ele tem um capital mínimo, eu vendo essa carta contemplada para o Henrique adquire o estúdio pronto, paga uma parcela muito menor que ele pagaria no financiamento, o custo de aquisição dele fica mais baixo e ele já consegue fazer com que a performance do estúdio pague o que ele comprou de carta contemplada. Então, essa seria a estratégia que eu indicaria para um investidor que quer um estúdio pronto e avaliou o financiamento ou foi reprovado ou achou que estava caro demais para ele. Então, de todo jeito, ele tem uma solução ali. Sempre tem.
Sempre. A única solução que ele tem é não tem dinheiro, não tenho crédito e não quero pagar nada para ninguém. Aí você não vai comprar nada. E aí eu vou pegar o que é mais comum com a gente, né? O que vem acontecendo, que é a questão compra-se na planta, no fluxo da construtora, né? E quando vai chegando no final de obra, que aí o cliente vai ver o que eu vou fazer. Né? É aquele cliente que não se planejou, aí chega lá, vou ter que colocar para financiar, e aí o juros está alto, ou vou colocar uma carta de consórcio. Qual que é a estratégia da Guiacon com esse cliente, o famoso de última hora, como todo brasileiro, né? A gente consegue utilizar ele que comprou na planta e está chegando no limite para pagar o restante, onde ele deixou, né, a grande parte, que é o fluxo 30/70, deixou essa grande parte para o final. O brasileiro é meio doido, né? Pra essas coisas. Esse é o tipo de cliente que comprou o book. Teve alguém, que não são vocês, porque vocês não fazem isso, mas alguém num deck de vendas apresentou para ele um book lindíssimo de um empreendimento na planta. Esse empreendimento vai ser fantástico. Ele vai ter piscina aquecida, sauna, academia, com os equipamentos tal. Pegou a emoção do cara e falou, ele vai ser entregue daqui 36 meses, então em 3 anos você vai estar morando nessa maravilha. Já pensou? Ele, nossa, pensei, entrei. Como é que faz para eu entrar? 10 mil de ato. Você tem? Tenho. Parcelinha durante a obra de 3 mil? Consegue? Consigo. E umas semestrais de 10 mil? Até lá. Consegue? Consigo. E dá para colocar um manualzinho de 30 mil? Ah, dá, vou ganhar bônus, né? Durante os 3 anos, consigo. Beleza, é isso que precisa. É o cliente emocionado. É o emocional, é a venda emocional. Falei todas as parcelas do período de obras, encaixou, comprei, daqui 3 anos eu tô lá. Beleza. Passou os 3 anos, chegou o momento lindo de entrega das chaves, a incorporadora vai chegar e vai falar assim, que bom, fulano, parabéns pela aquisição, chegou o momento mais esperado de você receber suas chaves. Só que antes, a gente precisa quitar os 70% que faltaram pagar. Aí ele vai olhar e vai falar, que 70%? Eu achei que eu já tinha pago quase tudo. Vocês me colocaram um manual de 30, uma semestral de 8, uma mensal de 3, um ato de 10. Aquilo tudo que eu paguei foi só 30%? Foi só 30%. Porque você morar num empreendimento desse, você vai ter que desembolsar mais. E nesse momento ele cai na realidade de que ele fez um passo maior que a perna ou ele perdeu todos os 30 meses que ele poderia ter se planejado para chegar nesse momento e ter um momento de fato feliz. Isso acontece demais. E aí são 2 problemas. Um problema para quem vendeu, porque o distrato é certo. E o problema desse distrato vai gerar... Assim, o cliente vai querer discutir o sexo dos anjos, existe a lei do distrato que fala isso e aquilo, mas ele não quer saber da lei do distrato. Ele quer saber que ele gastou 30%, não consegue pagar 70% e quer o dinheiro dele de volta. Aí vai entrar numa briga ali, né, que vai custar para todo mundo. O incorporador vai ter que receber esse imóvel de volta, retomar para vender de novo, num fluxo muito diferente. Então, enfim, caos na Terra. Como é que a gente faz para resolver isso? As pessoas inteligentes que conseguem pensar que o futuro chega. Ela vai negociar um fluxo de pagamento melhor do que o 30/70, muitas vezes. 30/70 é bom, né? Tem gente que empurra o 50/50, eu acho pesadíssimo. 50/50 é foda. Primeiro porque a manutenção durante a obra, antes de você ter o empreendimento, pesa, né? Poucas pessoas vão ter essa condição. E chegar lá na frente, você vai ter também um 50% muito pesado. O 30/70 ou 20/80 permite com que você preserve caixa durante o período de obras e planeje o pagamento do saldo devedor da entrega das chaves de uma forma inteligente e mais eficiente, né? Que seria... O consórcio hoje é onde a gente mais utiliza, é o que eu utilizo para as minhas aquisições. 30 meses, 36 meses num consórcio bem montado, com estratégias de multiplicidade de cotas, né? Dentro de grupos bem escolhidos, com contemplação crescente mês a mês e que tenha uma parcela reduzida que o cliente consiga comportar junto com as outras parcelas dele durante os 36 meses, é o que torna a operação mais vantajosa possível. É para todo mundo? Não é para todo mundo. Sabe por que não é? Porque vai ter gente que não consegue, de fato, encaixar a parcela do consórcio durante o período de obras. E está tudo bem. Essa pessoa só precisa ter consciência de que a condição dela precisa ser preenchida para ela financiar os 70% da entrega das chaves. E isso não pode ser olhado no momento da entrega. Precisa ser olhado no início. Quais são os requisitos? O que eu tenho que preservar de condição para que lá na frente eu não tenha nenhum problema. Agora, a pessoa que consegue se planejar, consegue encaixar essa parcela e ter uma estratégia de desembolso de caixa menor durante o período para pagar menos lá na frente, é o melhor cenário. 36 meses é um prazo muito bom para estratégias de consórcio. Promessa de contemplação? Nunca. A Guiacon nunca vai prometer contemplação para ninguém.
mas nós vamos te mostrar as probabilidades que isso aconteça para você ter certeza de que o que você está fazendo está embasado em números e não num achismo, né? Num prazo. Porque é muito fácil falar daqui 3 anos, né? 3 anos, daqui 3 anos eu tenho que lidar com esse cliente de novo. Não, a gente lida com ele todo mês. Todo mês, porque a estratégia do consórcio de 36 meses, ela começa no ato e todo mês ela é importante. Todo mês, não é deixar... Vamos fazer 36 meses e lá na frente, se você não contemplar, a gente dá um lance livre? Não, amigão, não vai funcionar. Vai ser igualzinho o financiamento. E lembrando que o fluxo, né, vamos falar assim, normal, default do mercado é o 30-70, né? Mas com uma estratégia bem desenhada com a GuiaCon e com a Adapta, né, a gente consegue pegar um financiamento de até 90% colocando o consórcio. Que clichê, hein? Vendedor, vocês viram? A gente está caminhando para o final, mas eu não queria deixar passar um tema importante, que a gente inclusive falou do nosso primeiro episódio e a gente fala recorrentemente nas nossas redes sociais, que é a estratégia de comprar um imóvel que se paga. Né? E esse se paga, a gente tem que ter cuidado com isso, porque é comum a gente ouvir isso, mas ele envolve fatores muito importantes. E pegando o gancho desses N exemplos que a gente deu durante o podcast de hoje, eu queria discutir 3 com vocês. E nesses 3 a gente fala sobre a melhor escolha do imóvel e a melhor forma de fazer com que ele realmente se pague. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, um estúdio pronto para locação imediata, né? Vocês já explicaram como que vocês analisam isso, a questão do imóvel, a localização, o público. E o crédito disponível a gente acabou de falar também, que seria um acesso a um crédito pronto, ou financiamento, ou uma carta contemplada. Qual que é o fator-chave aqui? O custo da sua dívida não pode ser maior que o custo do seu retorno. Ou seja, se você está comprando uma dívida de financiamento a 12% ao ano e o seu retorno está dando menos que isso, você não está comprando um imóvel que se paga, porque ele não está se pagando em relação dívida versus retorno. O segundo ponto era o apartamento na planta com saldo na entrega, né, que a gente acabou de dar o exemplo. Esse sim fica muito legal, porque o custo da sua aquisição planejado durante o período de obras, sem dúvida, vai ser mais baixo do que o retorno que ele vai conseguir te dar com uma boa escolha de localização, rentabilidade, etc. E, por fim, um super importante também, que é o investidor que tem capital. A gente falou logo no início do podcast hoje, ele tem capital, ele tem reserva. O movimento natural dele é comprar à vista. Né? Mas o custo de oportunidade hoje está valendo muito mais. Vou dar um exemplo. O consórcio bem planejado hoje, mesmo com lances, estratégia de lances, combinando lance fixo com lance livre, ele pode te dar um custo efetivo total ao ano próximo de 5% a 6%, já com as correções, que hoje tem correção pré-fixada. Enquanto um imóvel bem escolhido, bem gerido, pode te dar 0,9%, 1% ao ano, ao mês, que vai dar quase 12% ao ano. Isso sim é de fato um imóvel que se paga, porque você pagou uma parte dele para acessar com um crédito que é mais barato e a partir dali o retorno que ele está te dando é superior ao custo que você está pagando. Essa estratégia na prateleira de vocês faz sentido? Vocês têm mais clientes hoje que têm caixa para investir e não conhecem um custo de oportunidade? Ou aquele que quer a todo custo acessar um investimento e não olha a rentabilidade que ele vai ter sobre o custo da dívida que ele pegou? O cliente, vem cliente para a gente de todo tipo ali, né? Tipo de momento, né? Quando a gente fala de rentabilidade hoje, você colocar... A gente faz muito essa análise. Eu tenho o dinheiro para comprar à vista. Interessante, tá. Mas você quer comprar esse imóvel para patrimônio, você vai usar ele como forma híbrida, né, que é aquele cliente que coloca o imóvel para fazer locação, mas ele também utiliza em um determinado momento. Então, não, eu quero patrimônio. Bom, você quer patrimônio e você tem que comprar à vista. Você quer comprar à vista? Vão comprar à vista e vão traçar uma estratégia com a rentabilidade desse imóvel, uma aquisição de um segundo, um terceiro, que seja, né? Quando a gente fala de investimento e investidor, a nossa conta, sim, ela é feita para que o imóvel se pague. Seja o investidor dando um capital para chegar nisso, ou seja, o imóvel se pagando mesmo, né? Então, colocando esses números, né, que o Matheus colocou, de 5% efetivo, 6% efetivo, isso dá o quê? Dá 0,48, 0,5 ao mês, né? E quando a gente fala de imóvel que é compacto, rentabilizando, a gente está falando de 0,8 a 1%, podendo bater um pico, né? Vamos falar assim, novembro, por exemplo, dar um exemplo claro. Novembro você tem Fórmula 1 em São Paulo. Então você pode chegar a mais de 1,2, 1,3, e aí eu falo com exemplos claros, tá? Esse número não é número de mercado, esse é número que veio do meu apartamento. Então, assim, ele bateu 1,5 na Fórmula 1.
né? Então, e sendo que ele ainda estava em período de maturação. Vale lembrar isso também, Matheus, como a gente sempre falou, né? A gente traz números reais. Então, colocar no Airbnb, a pessoa virar para falar para você assim, seu apartamento vai faturar 1%, 0,9%. Existe um período de maturação desse imóvel. Tá? Ele precisa de uns 3 a 4 meses, independente da localização. Né? Dentro da plataforma, você precisa de nota, você precisa de uma avaliação. Então, você precisa, sim, dessa maturação desse imóvel para essa rentabilidade. Isso é importante colocar em todas as contas. Né? Então, a gente coloca esse 0,8, 0,9 conservador e factível de fazer. Então, ele se paga ali com o 0,5 da dívida, né, que foi feita ali para esse investimento, e ele ainda dá a rentabilidade de 0,5, 0,6, né, podendo pegar pico em momentos de eventos. Né? Legal. Bom, resumo da ópera. A parceria aqui entre Guiacon e Adapta, ela funciona dessa forma para que você, cliente, que tem essa intenção de investir ou queira fazer um investimento futuro, entenda que você não precisa chegar com tudo pronto, né? O caminho chegue, nós vamos planejar essa construção com você, definir a estratégia de acordo com a sua capacidade de pagamento, o prazo que você deseja, qual que é a sua intenção. Vamos conduzir esse planejamento para que você adquira poder de compra. A partir do momento que você adquire poder de compra, nós já temos uma parceria com a Adapta que a todo tempo está investigando as melhores oportunidades para que quando você estiver preparado, você explore a melhor oportunidade e consiga, junto com eles, né, seguir o ecossistema até, de fato, começar a receber sua renda passiva. Então, tudo começa pelo planejamento. A primeira conversa não é quero aquele imóvel, eu quero me planejar para investir. A partir desse planejamento, a gente vai chegar ao final, que é ter a renda passiva, que é o que todo mundo busca, né? Ter uma situação confortável lá na frente. E, de novo, gente, isso não é coisa de rico. Isso não é coisa de rico. Parem de achar ou se vitimizar de que investir em imóveis é coisa de quem tem dinheiro. Não é. É coisa de quem se planeja. Porque as pessoas que têm mais dinheiro, elas não usam o próprio dinheiro para comprar os imóveis. E se elas não usam o próprio dinheiro, você também não precisa usar, porque você não tem. Você pode construir, né? E é isso que a gente fala. Então, o que nós estamos tentando atrair são as pessoas que têm uma intenção, têm um objetivo, mas acham que não podem. Conheçam, planejem, né? E entendam que vocês estão na mão de boas pessoas, boas empresas, que vão te levar a esse objetivo e não te largar com um planejamento para você tocar ele sozinho. E o tempo tá passando, né, mano? Sim, o tempo tá passando, a gente chegando que vem, a gente volta àquela pergunta, e aí? O que você adquiriu, né, ao longo desse tempo? E outra, quando a gente fala de grandes investidores, né, pessoas que têm 150, 1.000 imóveis, eles tiveram que começar de algum ponto. E o tempo vai passar e eu espero que daqui a 5 anos você não esteja vendo esse capítulo desse podcast falando, nossa, se eu tivesse visto eles há 5 anos, eu teria tomado decisões diferentes. Legal, chegamos ao fim. Eu acho que o principal aprendizado desse episódio de hoje é que para fazer um bom investimento você precisa combinar a boa escolha do ativo e um bom planejamento do crédito para que os fatores combinados te gerem de fato um retorno positivo. Patrimônio se constrói com isso, né? Com boa leitura de mercado, com bom planejamento, com crédito bem estruturado e não por decisões impulsivas, emocionais, né? Ou de curto prazo. E a Adapta está aqui porque ela nos ajuda a fazer essa identificação das melhores oportunidades e a Guiacon, em conjunto, faz os planejamentos para que os clientes tenham, de fato, possibilidade de acessar coisas que hoje estão só no campo da imaginação. Então, se você gostou desse episódio, se o conteúdo foi interessante, compartilhe com seu amigo investidor, com seus familiares, com as pessoas que em algum momento você teve esse tipo de discussão e que chegaram nessas conclusões que a gente está tentando quebrar hoje, de que isso não é para mim, ou eu não posso fazer isso, eu não tenho essa capacidade. Compartilhe, curta. Nós estamos fazendo esse conteúdo para, de novo, aumentar o nível de consciência das pessoas. Não é para vender nada. É para mostrar para as pessoas que existem caminhos possíveis de investimento que hoje podem estar escondidos ou nebulados pelas pessoas que posam nas redes sociais num patamar muito mais alto, que você admira, assiste e acha que está muito distante de você. Na verdade, não está. Então, eu te convido a conhecer mais, se for da sua intenção, e compartilhe bastante esse vídeo para a gente conseguir acessar mais pessoas. Finalizando, eu queria agradecer mais uma vez a parceria de vocês, a presença. Foi um bate-papo legal, a gente falou de bastante coisa. Eu espero que também tenha sido legal para vocês e deixo aqui a palavra aberta para vocês fazerem um fechamento em nome da Adapta. Nós que agradecemos o convite, eu acho que foi uma parceria de sucesso desde o começo, né? O imóvel, ele é sim um investimento para todos, a gente identifica o momento e a gente tem todo o processo. Eu tô com medo, vamos sentar, vamos conversar, né? Nosso escritório está lá, está de portas abertas, vamos tirar todas as dúvidas, não vamos deixar nada passar
e deixar tudo bem claro, sem letras miúdas. É isso, gostaria de agradecer, né, o pessoal aí pela parceria de sempre e pelo podcast, foi um bate-papo muito legal. Esperamos aí muito sucesso para os próximos. Boa, agradecer a presença de vocês aqui, foi muito construtivo aqui, acho que todo esse enredo que a gente falou aqui, toda essa clareza que fica para as pessoas, né? Porque muita gente, a gente vê aqui que muitas pessoas, elas ainda têm um medo, né? Tem um medo, você usou muito bem a palavra, eu acho um medo, né? De fazer um novo, o medo de buscar uma novidade, de comprar uma coisa que não conhece. Então, tendo pessoas que assessoram, que auxiliam, isso torna tangível, né, para essas pessoas, torna mais próximo. E eu acho que só agradecer vocês aí pela presença e vamos fazer muitos negócios. É isso, pessoal. Resumo, a oportunidade não aparece quando o imóvel chega. Ela começa quando você se prepara para reconhecê-la e executá-la no momento certo. Esse foi o segundo episódio do Guia Concast. A gente te espera no terceiro com mais conteúdo, novos convidados e siga, hein? Siga e compartilhe. A gente se vê até lá.